Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um dos recursos mais legais que tem pra gente fazer cor, certo? E a partir do momento que a gente já tem um entendimento sobre modos de mesclagem, para aplicação desse Gradient Map e agora a exploração de uma pintura mais avançada, utilizando novos recursos, abre um leque gigantesco e a qualidade, o profissionalismo multiplica por 20. Aqui, ó, eu deixei essa ilustração aqui pra gente, eu dei uma realçada mais nas sombras dela. E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos começar fazendo colorindo, certo? O nosso personagem da forma tradicional, normal. A gente vai separar a cor dela, do fundo, do cabelo, da pele, tá? E da saia. Então vou fazer aqui rapidinho. Aqui, ó, eu tô mostrando ela já nesse fundo aqui chapado, e na medida que eu vou pintando as cores aqui, ela vai sobrepondo ali, certo? Eu posso trocar isso aqui para modo multiply. Olha lá. Que aí eu consigo fazer a cor e fica perfeito. Vou fazer uma seleção, como aqui é bem duro, eu vou fazer uma seleção mais safada dela aqui, ó, para pegar a blusa dela ali, que ele vai dividir a linha para mim certinho, ó. Que eu já separo ela do fundo, já fica mais fácil. Vou separar só esse fundo, certo? Aí agora eu pego essa mesma seleção do fundo, inverto ela para eu pintar sempre aqui dentro, para não ter perigo, ó. Facilita bastante a vida. Pincel, como sempre, é o primeiro pincel, pincel padrão, tá? Aqui, ó, eu vi que tava estranho, eu pintei na minha leira original lá no fundo, lá atrás. Aí paciência, eu vou voltar lá pra arrumar. Pronto. Isso acontece. Se você precisar pegar a cor de volta de alguma parte, você muda ela para modo normal, pega, volta para modo multiply de novo, senão você vai pegar uma cor um pouco mais escura, tá? E se você estiver trabalhando assim, nesse caso aqui, a melhor forma para resolver é utilizando o multiply, porque a nossa line art já está emendada com fundo. Então, por fim, ó, depois de ter todas as cores separadas, ó, aqui eu tenho a florzinha, aqui eu tenho o cabelo, os olhos, tá? O tom da pele dela, aqui a blusa, a saia e o céu. Tá tudo muito bem separado. Eu não fiz as florzinhas ainda não, as florzinhas eu posso fazer depois. Tá tudo muito bem separado e organizado. Então eu recomendo, se você for testar, colore, faz os testes também, testa com outras cores para você ver o comportamento delas. E se você demorar um pouquinho, vai esse tempo mesmo. Aqui eu demorei 25 minutos, tá? Pra fazer, pra colorir bonitinho, separar. Talvez você demore menos, que eu já deixei mais mastigado. Mas leva um tempo. Isso aqui você não faz em 5, 10 minutos não, tá? Demora um pouquinho mesmo.
fazer só os ajustes finais aqui na saia dela aqui. E aí a gente vai para essa parte interessante, ó. Pronto, então agora é o seguinte, aqui dentro do Gradient Map, nós vamos começar pelo fundo. Começar pela blusa, aliás, que é a mais legal. E olha só, vou clicar aqui, ó. Nessa primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse contorno aqui da blusa dela, certo? Eu posso ir lá para a layer do topo, posso clicar em qualquer lugar, contanto que esteja acima da layer do que eu vou estar aplicando. Então, por exemplo, a primeira Gradient Map vai ser da blusa. Então, eu cliquei com Ctrl para pegar todo o contorno da blusa azul e eu vou clicar aqui, ó, e criar essa layer de ajuste de Gradient Map, ó. Então, isso aqui, quando a gente aplica esse gradiente nessas cores aqui, ó, olha só que doido o que a gente atinge. Vou pegar primeiro aqui e vou colocar ele mais escuro, certo? Só por padrão mesmo. Esse aqui branco e ó, branco e preto. Então tá cinza, tá? E aqui no meio eu posso colocar um cinzão mesmo. Olha lá, eu já joguei um azul, ó. Quando você joga a cor, ele já vai adaptar para você ali no tom. Se eu jogar mais claro, olha lá que legal. Então eu vou deixar um tom assim, de médio tom, igual eu mostrei na aula anterior. E eu fazendo isso aqui de médio tom, eu posso aplicar isso aqui, ó, por exemplo, aqui eu recomendo 5, tá? Eu sempre recomendo 5. Aqui eu vou mostrar, por exemplo, em vez de deixar esse aqui preto, se eu jogo essas sombras aqui desse azul aqui, um púrpura, olha lá que doido. Ele vai ficar com um tom, tá vendo? E ele vai alterar tudo, vai alterar a line art, vai alterar tudo. Aqui no cabelo dela passou um pouquinho, eu tenho que tirar. Então olha só, se eu for aqui no branco, deixar os brancos mais rosados, olha só, essas áreas mais claras da blusa dela vai ficar com um tom mais rosado. Então eu vou criar outro aqui, outro de tom mais escuro. Olha lá, se eu deixar branco nas sombras, as sombras ficam claras, ó. Então eu vou deixar um tom mais avermelhado nas sombras, ó. Que aí dá um aspecto mais quente, tá vendo? De cá, ó, eu vou utilizar um tom, você pode pegar qualquer cor aí que você desejar, você vai testando e adaptando. Aí, por exemplo, eu vou deixar aqui mais pro lado laranja, assim, ó. Ó, e se você trocar o modo de mesclagem aqui para Color Burn, por exemplo, ó, aí aqueles laranjas que você ativou aqui, dependendo do comportamento, vai funcionar melhor. Então, olha só, eu posso utilizar eles mais brancos, ó, ou mais azulados. Vou deixar um azul um pouco menos estourado, olha só. Fica muito legal isso aqui, hein? Vou diminuir um pouco isso aqui, ó. Deixar azulado mesmo. Olha lá. Aí aqui é o seguinte, se você tiver essas layers aqui num comportamento, na seguinte disposição, tipo, se você tiver, por exemplo, você tem seu background, aí aqui você tem as cores chapadas e acima você tem os tons de cinza, igual a gente fez em outros exercícios, que eu mostrei num outro modo para apresentar essa segunda forma. Você consegue aplicar o Grayscale sem precisar trocar os modos de mesclagem da camada. Então, igual eu falei, se você tiver, vamos imaginar que só tem essas 3 layers, né? Aqui é o background, aqui são as cores chapadas e aqui seria todas as sombras e luzes. Aí se você cria o seu Gradient Map em cima disso, nenhuma delas precisa trocar um modo de mesclagem. Pode ser tudo normal. Nós vamos fazer esse teste mais na frente para apresentar. Eu estou mostrando dessa forma aqui que é muito legal, que aí você comba os modos de mesclagem com o Gradient Map, fica muito doido. Então você pode testar aqui, mas normalmente o que vai funcionar são esses aqui, tá? Então, por exemplo, se a gente testar Dark, lá não funciona, com Multiply fica dessa forma mais suave, com Color Burn fica mais intenso, ó. Cada uma vai ter um comportamento, aí você tem que testar o comportamento delas e ver qual que te agrada mais. Ó, essa aqui ficou bem legal, ficou mais obscuro. Qual que te agrada mais e fazer a aplicação. Lá, com saturação, ela vai aplicar essa saturação de cor lá na nossa layer original, certo? Mas eu vou deixar ela aqui como Color Burn, que vai me dar uma liberdade maior para trabalhar nesse gradiente aqui, ó. Isso aqui, ó, a gente pode mudar, ó, a gente pode arrastar para direita, para esquerda. Aqui eu tô achando um tanto escuro, ó. A gente chegar para cá, eu posso dar uma suavizada nele, ó, e deixar essa transição de tom mais sutil, tá vendo? E as sombras não ficam tão agressivas. Então, se isso aqui você precisar, vamos imaginar que você está trabalhando para um cliente
e o cliente exige e fala assim, não, eu quero que nas sombras não seja um tom tão roxo, eu quero que nas sombras seja um tom mais verde. Você vem aqui e altera, ó. Pronto, as sombras estão esverdeadas. Agora pensa no trabalho que você ia ter se você tivesse colorido isso aqui, ó, manualmente mesmo, só no pincel já feito as sombras esverdeadas. Você ia ter que basicamente recolorir, certo? Então por aqui você tem todo esse ajuste aqui que você faz muito mais prático. Vou deixar mais púrpura mesmo. Vou só fazer o refino aqui e a gente pode fazer isso no restante da imagem toda. E fica muito bom. Vou fazer o ajuste nessa máscara aqui do gradiente. E se você observar uma coisa, aqui ó, caso você desative a cor, por exemplo, eu fiz o Gradient Map na blusa, né? Se eu desativar a cor aqui, ó, o Gradient Map já vai estar valendo, aplicando diretamente no meu fundo aqui, ó, na minha imagem original. Então, por exemplo, se eu vier aqui nessa daqui de gradiente e fizer a alteração aqui no meio tom, ó, ele já vai comportar, já vai fazer uma alteração lá pra mim em tempo real. Só que ele não vai estar atingindo, ele vai estar atingindo só um cinza, né? Um cinza claro. Então se a gente tiver essa layer aqui, ó, o comportamento é mais forte. E se eu tirar a opacidade aqui, você vai fazendo essa mistura. Então você pode combinar isso tudo. Você pode combinar isso aqui, mais essa aqui, certo? Com o fundo lá, ó. Então, por exemplo, se eu tirar um pouco da opacidade dessa, voltar aqui no meu gradiente, ó, e deixar aqui mais escuro, olha lá, eu começo a atingir ainda outros resultados. Então tudo é muito livre para você testar e explorar. Você tem um leque aí de opções gigantesco para você trabalhar. Então eu vou fazer aqui no cabelo dela, vou fazer na pele dela primeiro. Ó. Na pele dela, mesma coisa, eu posso fazer esse mesmo ajuste. Eu tiro um pouco da opacidade, a pele dela fica mais clarinha, eu recupero mais do fundo. Posso colocar aqui, por exemplo, como Color Burn, mesma coisa. Ó. E aí o que é que eu faço? Vou clicar aqui, pego aqui, ó, Gradient Map, e vou fazer aqui as transições do tom de pele dela. Aqui já tem um bem próximo aqui, normalmente o Photoshop te dá alguns, mas eu vou deixar, por exemplo, branco, esse aqui um tom mais, ó, vou deixar um tom mais rosado assim, ó, olha lá, ó. Tá vendo? Mais pro laranja. Olha que massa a pele dela, já tá pronto, ó. Aqui, ó, você pode fazer mais algum ajuste, adicionando um tom mais avermelhado nas partes escuras. Aqui mesma coisa, mas aqui já quase nem vai dar alteração. Você pode arrastar para cá para testar, ver o comportamento disso, ó. Ó, tá vendo? Mais escuro ou mais claro, aí você fica a seu critério. Se eu trocar aqui, colocar a pele dela azul, lá, vai ficar com a pele azul, tá vendo? Então isso aí você fica livre para escolher. Ó, vou deixar assim, tá ótimo. Vou deixar mais clarinho um pouquinho assim, ó. Tá massa lá, a pele dela. E aí por fim eu vou fazer o cabelo. Seguro com Ctrl aqui. Lembrando, ela pode estar lá no topo ou pode estar aqui embaixo, mas ela sempre tem que estar acima da layer que você está trabalhando. Então aqui no cabelo, segurei com Ctrl, né? Clica aqui, Gradient Map, ó. A gente faz o cabelo dela. Então vou clicar aqui para pegar esse tom, ó. Aqui eu quero o tom mais quente, assim, mais vivo, pro lado do amarelo. E aqui eu quero o tom mais avermelhado, mais escuro. Ó. E o meio tom, eu coloco o tom do cabelo dela mais próximo do que eu tinha. Ó. E aqui, ó, nessa parte aqui a gente pode brincar com tons, ó, aumentando a saturação, deixando ele mais amarelado, ou se a luz for rosada no ambiente, é por aqui que você pode explorar isso. Então vou deixar um amarelo assim mais saturado. Você pode até expandir isso aqui, ó, para ele dar mais vida ainda, ó. Olha lá que legal. Olha a vida que deu ali no cabelo dela, tá vendo? Isso aqui você pode chegar pra cá, mas aí fica a seu critério aí pra explorar também. Então eu vou dar um OK aqui no cabelo. Mesma coisa, o cabelo, ó, se eu desativar, ela fica loira assim, ó, porque ali ó, a predominância foi maior do amarelo. Então eu posso até diminuir a opacidade disso aqui, ó, olha lá.
ou colocar aqui como Color Burn, a aplicação vai ser ainda mais intensa, posso diminuir um pouco. E se eu não quiser ela loira, é só voltar aqui, ó. E esse amarelo aqui intenso aqui, ó, eu chego mais pra direita. E esse laranja, ó. Olha lá, que doido que fica. Muito prático isso aqui. Então eu vou dar um OK. Vou fazer a mesma coisa na saia dela. Se eu quiser manter exatamente o mesmo tom, eu posso. Mas caso eu queira até mudar o tom da saia, eu vou fazer aqui, ó. Clica com Ctrl. Posso colocar a saia mais cor de rosa. Ó, Gradient Map. Ó, as sombras, pode deixar as sombras mais vermelhas, tá vendo? Ou mais escuro, vou deixar mais avermelhado, que fica bem legal. Ó, e aqui, ó, eu volto nessa layer aqui, e eu posso tirar um pouquinho da opacidade dela, para ela ter uma aplicação melhor. Posso colocar como Color Burn, aí fica livre. Vou deixar Multiply essa daqui mesmo. Então assim, os olhos, a mesma coisa. Eu vou fazer os olhos e o fundo, eu vou deixar aqui no Speed Art para passar mais rápido. Ó, e aí no fundo você também pode fazer. Você pode fazer o fundo azul ou fundo laranja, tá vendo? Com as sombras mais escuras um pouco, ó. Então você pode fazer ele mais claro, com a gradação de cor maior. Então olha só que rápido e prático que fica. Aí é só fazer os refinos para melhor edição. E acima de tudo, você pode criar outro Gradient Map geral. Então aqui que é o mais legal, ó. Então por aqui você define as cores gerais de tudo. Então, por exemplo, vou clicar aqui, eu quero que todas as minhas sombras, eu gosto de definir por hora tipo preto e branco, sabe? Que fica mais fácil para administrar. Eu defino o tom escuro e o claro, aí depois eu venho nos meios. Então vou definir o meio aqui, eu quero que o meu meio tenha um tom sempre pro laranja, assim, ó. Aí aqui nas sombras, eu gosto das sombras azuladas, ó. Deixar as sombras azuladas. Esse aqui eu vou deixar mais azul também. Ó. Aí aqui eu vou jogar um tom. Ó, mais quente assim, ó. Luz quente e sombra fria. Ó. E a gente pode somar isso aqui, alterando, por exemplo, a Soft Light. Olha lá, ó, que legal. Vou diminuir um pouco a opacidade. Você pode deixar um de Soft Light e um de normal. Eu dupliquei ele, eu deixei ele normal. Olha aí que massa que fica. E aí o restante é brincar. Por exemplo, eu posso criar uma layer nova aqui. Vou pegar esse tom aqui de laranja aqui mais vivo. Aí você vem aqui com a opacidade do pincel mais baixa. Vem aqui igual no cabelo dela assim, ó. Nessas partes aqui. Você pode vir aqui na blusa dela, joga um tom mais saturado assim do tom. E pinta assim, ó. Estourando assim, ó. Igual aqui também, aqui onde pega, ó. E aí a gente troca esse modo de mesclagem aqui, ó. Você testa, por exemplo, Lighting, Screen, ó. Soft Light não fica tão bom. O Overlay fica. Aí a gente diminui o Overlay. E o Screen também ficou, ó. Vamos aumentar a opacidade dele de novo. Ó, o Screen ficou. Aí a gente deixa a opacidade dele mais baixinha, que a gente ganha um brilho ali. Aí você pode ir somando isso aqui, criando outras. Aí o resto é exploração, por exemplo. Deixando uma parte dela mais clarinha assim, ó. Onde pega a luz, certo? Aí fica bem suave assim, fica bem bonitinho. Esse aqui é um charme mesmo, são as dicas assim, bem avançadas mesmo. Dessa combinação de efeitos que você pode fazer, ó. Vou jogar esse aqui para Soft Light, ó. Olha lá que legal. Vou diminuir mais a opacidade.
Então sem o brilho e com o brilho, mesclar isso aqui, agrupar, ó, tá vendo? Já começa a dar um charme. E aí o restante você vai fazendo efeitos. A gente pode criar, vamos supor aqui um color balance, e aí amplifica o color balance, ó, determinados tons, mais laranja, certo? Aqui nas sombras, ó. Você vai chegando a um resultado ainda mais legal, ó. Olha lá, ó, antes e depois. E eu sempre gosto de fechar com curvas também. A gente pega o curvas e puxa os tons aqui de curvas aqui, ó, pra cima no azul, que fica bem legal, ó. Olha lá. Você pode até puxar um pouco no vermelho também, se quiser, ó. Então é basicamente isso. Se quiser jogar um photo filter também, fica legal. A gente vem aqui, ó, photo filter. Pode utilizar um photo filter sutil aqui. Se achar que perdeu o tom, é só apagar das máscaras aqui, ou pega da sua... Essa aqui é original, ó. Vou jogar ela lá pro topo. E coloca ela aqui como color. Tá lá, ó. Voltou o tom total da blusa dela. Vou diminuir mais aqui, ó. Já recupera bastante o tom. Dependendo, você pode deixar esse tom aqui mais nas sombras, aí fica a seu critério, ó. Vou apagar um pouquinho de cá. Pode fazer com máscara ou apagando. Que ela dá uma transição maior, ó, dá um degradê maior, fica legal pra caramba. Ó. Ó, do ladinho direito dela lá é mais... Tá vendo? E por fim, dependendo, eu também gosto de fazer isso aqui. Eu posso criar vou criar uma nova layer. Pra gente finalizar isso aqui. Criar uma nova layer e eu vou criar um Gradient Tool, tá vendo? No Gradient Tool, vou colocar preto e branco. Você pode colocar qualquer cor, fica legal também, tá? Ó, eu vou jogar ao contrário. Aí você vem aqui, ó, Soft Light, diminui um pouco. Ó, tá vendo? Você pode criar outro, se você quiser, de outras cores. Vamos supor, azul e laranja. Vou jogar aqui, contrário. Quero o contrário, quero assim, ó. Mais suave. Isso. Vem aqui e faz a mesma coisa, ó. Soft Light, olha lá, ó. Que legal. Aí você testa. Eu vou mostrar outros aqui, por exemplo. Lighting, como é que fica, ó. Ó, tá vendo? O overlay fica legal, mas não pode ser tão forte não, senão você estraga a imagem, ó. Mas aqui um overlay, quantidade mais baixa, funciona bem, ó. Dá um charme a mais, ó. Então fica aí a composição aí. Coisa bem simples mesmo. Aqui eu dei até uma carregada. Mas é mais para dar essa luz, assim, esse caminho. E por fim, você ainda pode utilizar outra de curvas. Isso aí não tem limite, não. Isso aqui, se deixar, eu vou fazendo. Ó, a gente utiliza uma de curvas, escurece em determinadas partes, clareia em outras. Você pode deixar mais obscuro. Ó. Isso aí não tem segredo, não. Basicamente é esse o exercício. Jovem, como é que tá? Achou massa o vídeo? Então, isso aqui é um material que eu elaborei, um curso completo de pintura digital e ilustração, onde eu criei assim, um conteúdo muito vasto e amplo e muito bem aprofundado a respeito de ilustração, estilos de arte, como você refina o seu line art, estilos de line art, como você pode aplicar técnicas de pintura, certo? A gente inicia ali desde pintura simples até passar por criação de personagem, design de cenário, arte conceitual, certo? Então tem assim, pintura aquarela, técnicas de pintura avançadas, retrato realista, mangá, com um leque de opções imenso e gigantesco para você explorar dentro da pintura digital. Eu vou deixar um link aqui abaixo aqui para você saber mais a respeito e de um vídeo onde eu explico isso melhor. Valeu demais, brigadão!